Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, nossa segunda aula, essa retomada de estudos remotos, falando de pandemia, né? Estamos vivendo esse contexto e nessas primeiras quinzenas de aulas, ao longo de todas as aulas, a gente vem trabalhando essa temática. E na história não é diferente, né? A gente está vivendo, né? A gente está construindo a história da pandemia, baseada em diversos fatores que estão acontecendo em função dessa doença. Na aula de hoje de história, nós iremos abordar a linha do tempo, né? Então, nós iremos trabalhar com linha do tempo. Primeiro, o que é uma linha do tempo, né? Linha do tempo, gente, como o próprio texto fala, né? Ó, é um desenho gráfico, né, que mostra uma barra longa com legendas de data junto à barra de uso de tempo, que normalmente indica os eventos junto dos pontos onde eles acontecem, né? Então, a linha do tempo, muito comum no ensino de história, né, em livros de história, é aquele desenho gráfico em que traz uma cronologia, né, traz a representação do tempo e de fatos que ocorreram naquele tempo, né, determinado ano, né, que fato aconteceu naquele ano, então vai ilustrando, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo de linha do tempo, está aqui, pronto, né? Então, como eu falei, é uma barra, né, indicando com setas o período de tempo, no caso aqui nós temos em ano, e os eventos que nele acontecem, tá certo? Então, aqui é apenas um exemplo de linha do tempo. Vocês vão ver que existem diversos outros exemplos, vocês podem também estar pesquisando na internet, né, em outras fontes, para vocês verem outros exemplos, né? Tem períodos menores, né? Tem apenas com imagens, tá certo? Então, essa linha do tempo, de acordo com o objetivo que ela tem, é bem diversificada as formas, tá certo? E na nossa aula de hoje, na nossa aula de história, vocês irão produzir a linha do tempo de vocês, tá certo? Então, a atividade proposta é vocês confeccionarem, né, no caso, desenharem uma linha do tempo, baseado nos principais fatos que ocorreram no mundo, no Brasil, em relação à pandemia da Covid-19, tá certo? Então, eu trago aqui para vocês diversos fatos, né, diversos acontecimentos, lembrando que vocês já tiveram contato com parte desses materiais, desses acontecimentos na aula anterior, né, nas aulas anteriores de ciências, de geografia, e agora por completo, aqui na aula de história, tá certo? Então, eu vou deixar para vocês esse link para vocês acessarem, né, para vocês se embasarem para fazer a atividade, né? O que é que vocês vão encontrar no link? Vocês vão encontrar todos esses fatos contextualizados e alguns outros que não estão aqui, tá certo? Então, vocês irão produzir uma linha do tempo, como eu já falei, pegando do início da pandemia, né? Então, vocês vão começar aqui, ó, em 31 de dezembro de 2019, vão elencar os principais fatos, aqueles que mais chamaram a atenção, aqueles que mais repercutiram, né? Aqueles que vocês têm conhecimento, né? Tem mais aprofundamento sobre o assunto, e vão colocar na linha do tempo de vocês, tá certo? Então, lembrando, como eu falei, vocês começam aqui em dezembro de 2019, com o início da pandemia, né? Lá na China, e vocês vão encerrar no momento de hoje, né? O que é que nós estamos vivendo hoje em relação à Covid, né? A taxa de vacinação em massa, né, pelo mundo, são novas variantes chegando, qual o contexto que a gente está vivendo hoje ainda, tá certo? Então, de 2019, finalzinho de 2019, até fevereiro de 2021, o que foi que aconteceu em relação a essa pandemia, tá certo? Então, vocês vão representar através da linha do tempo, mais ou menos dessa forma aqui, tá certo? Lembrando, vocês podem usar a criatividade de vocês, podem acrescentar conteúdo, né? Podem acrescentar fatos, desenhos, né? Façam um trabalho bem legal, tá bom? Pintem, né? Façam bacana no caderno de vocês e vocês vão tirar foto e me enviar no PV, tá certo? Vocês também podem utilizar aplicativos, né, de desenhos, né, aplicativos de manipulação gráfica para fazer a atividade de vocês,
tá certo? Então, deixe essas orientações, qualquer dúvida, podem chamar, estarei à disposição para ajudar, tá certo? Tenha um bom dia e boa aula.